Você sabe o que significa uma release ou um lançamento no Scrum? Então confere esse vídeo aqui que eu vou te mostrar na prática o que esse termo significa. Bora lá! Fala galera, Dan falando aqui. Uma release ou um lançamento numa tradução literal do termo, ou o famoso colocar em produção para quem é da área de tecnologia, é quando um conjunto de funcionalidades ou melhorias do seu produto ou do seu serviço que foram construídas ali ao longo de uma ou várias sprints são liberadas para o seu usuário utilizar. Na prática, quando você coloca uma nova versão do seu produto ou serviço nas mãos do seu cliente final ali para ele utilizar por conta própria. E aí uma dúvida que surge é, mas Dan, o time Scrum não tem que produzir pelo menos um incremento útil utilizável a cada sprint e já colocar na mão do cliente para ele utilizar, para colher feedback? E a resposta é não necessariamente. Só que eu vou te mostrar isso agora de forma visual para você entender de uma vez por todas esse conceito. Mas antes de eu seguir e te mostrar aqui, não esquece de seguir a gente aqui no canal, de dar o seu like aqui nesse vídeo para a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Como funciona isso na prática? Eu vou te mostrar agora de forma bem visual para você dominar esse conceito de uma vez por todas. Vamos lá! O time Scrum, ele está rodando uma sprint. Durante uma sprint, ele tem que produzir pelo menos um incremento útil utilizável, pronto para ser liberado, que está representado aqui na imagem por essa caixinha amarela. Então, durante essa sprint, o time Scrum produziu pelo menos um incremento pronto para ser liberado. Ele pode ser liberado já para o cliente? Já pode ser colocado nas mãos do cliente? Pode, mas não necessariamente o time Scrum precisa fazer isso. Quem que decide quando um incremento ou vários serão liberados para o cliente final? O papel, essa responsabilidade é do Product Owner, o PO que decide quando um incremento será liberado, será colocado nas mãos do cliente. Então, digamos que nessa sprint aqui, o PO decidiu não liberar isso para o cliente. Por quê? Pode ser uma decisão de negócio, pode ser uma estratégia da empresa, pode estar relacionada à meta do produto, pode não ser o momento mais adequado de mercado para fazer isso. Enfim, o PO tem vários motivos para liberar um incremento ou não liberar esse incremento em um determinado momento. Então, digamos que nessa sprint aqui, esse incremento, ele guardou no bolso. Ele está construindo um estoque, teoricamente, de incrementos prontos para serem liberados. E assim, a sprint segue, a vida segue, as sprints, sempre que terminar uma sprint, a outra vai começar imediatamente, independente do incremento ter sido ou não liberado para o cliente final. Beleza? Então vamos lá. Rodou mais uma sprint, o time produziu mais incrementos ali prontos para serem liberados e por uma decisão do PO, ele não foi liberado. Então, ele continuou ali, ó, armazenando esses incrementos nesse estoque, digamos assim, entre aspas. E a vida que segue, mais uma sprint, e o time produziu mais incrementos prontos para serem liberados, que não foram liberados ainda. E num determinado momento, o PO tem um estoque ali, digamos, de 3 ou mais incrementos, prontos para o lançamento, prontos para serem liberados para o cliente, e aí por uma decisão de negócio, por uma decisão da empresa, por um determinado momento de mercado, enfim, o PO decide qual é o melhor momento para isso. Ele decidiu liberar a primeira versão desse produto ou serviço que está sendo construído. Então ele fez a primeira release, ou ele fez o primeiro lançamento do produto para o cliente. Repara que tem um cliente ali no final, onde você coloca o seu produto ou serviço que está sendo representado por essa caixinha marrom aí na figura. Beleza? E assim, isso foi lançado para o cliente agora está utilizando esse produto ou serviço e o ritmo do Scrum não para. Se, por exemplo, você tem uma sprint aí de uma semana, a cada semana, independente do seu incremento estar sendo liberado ou não para o cliente final, o seu ritmo continua. Então vamos lá, vamos continuar. Então, mais uma sprint, o time Scrum produziu ali mais um incremento pronto para ser liberado. Depois, mais uma sprint, ele produziu mais outro incremento ali para ser liberado.
o PO criou agora um estoque de 2 ou mais incrementos aí, e ele decidiu, por uma decisão de negócio, por um momento de mercado, por uma estratégia da empresa, pelo critério que ele quiser adotar, que faça sentido para o produto ou para o serviço que está sendo desenvolvido, ele decidiu ali agora, com esse estoque de incrementos prontos para o lançamento, fazer uma segunda release ou fazer o lançamento 2 da sua segunda versão do seu produto ou do seu serviço. Ele lançou a segunda versão para o cliente, para o usuário final utilizar. E o ritmo continua. Vou rodar mais uma sprint. Essa sprint produziu incrementos prontos para serem liberados. Depois, mais uma sprint, novos incrementos foram produzidos. Eles estão prontos para serem liberados, mas não foram ainda. Uma decisão do PO. Depois, mais uma sprint, uma terceira sprint aí, que a gente está acumulando incrementos. E a gente rodou mais uma quarta sprint ali, que a gente construiu esse estoque aí de 4 ou mais incrementos prontos para serem liberados. Então, você tem aí o seu grande estoque de incrementos prontos para o lançamento, prontos para serem liberados para o cliente, que não foram liberados ainda. E aí, de novo, uma decisão do PO, uma decisão de negócio, ele fez o terceiro release, ou release número 3, lançamento número 3, onde ele lançou a terceira versão do produto ou serviço para o cliente. Ele liberou a terceira versão do produto ou serviço que está sendo desenvolvido e colocou nas mãos do cliente para ele utilizar. Então, pessoal, é assim, de forma bem visual para vocês entenderem como é que funciona uma release na prática. Show? Voltando aqui. Pessoal, para fechar, para você assimilar esse conceito de uma vez por todas, uma release é quando você acumula aí funcionalidades, melhorias do seu produto que foram construídas ou desenvolvidas ao longo de uma ou várias sprints. E aí você resolve liberar essas funcionalidades ou melhorias para o seu cliente. Liberar no sentido de colocar nas mãos do seu cliente para ele utilizar na prática, ele utilizar por ele mesmo. Quem que decide isso no Scrum? Quem tem esse papel, quem tem essa função é o PO, é o Product Owner. O Product Owner vai ser responsável por decidir quando um incremento que está pronto para ser liberado vai ser liberado de fato para o cliente final. Beleza? E assim, dentro dessa imagem aí, dessa ilustração que eu mostrei para vocês, esses incrementos, você tem que esperar um incremento casar com outro incremento para ele ser liberado? Não, não precisa. Todo e qualquer incremento produzido no Scrum ele pode ser liberado a qualquer momento, sozinho ou em conjunto com outros. O ponto é o PO que vai tomar essa decisão de liberar ou não liberar, baseado em quê? Em vários fatores. Alguns exemplos de fatores. Pode ser um momento de mercado, pode ser a meta do produto, pode ser uma estratégia da empresa, pode ser uma estratégia de negócio. O ponto é, ele vai determinar que fatores são relevantes que ele vai utilizar como critério para liberar ou não um incremento para o seu cliente final. Tudo isso sempre focando em quê? No máximo de valor que ele pode gerar para o cliente final e para o negócio que ele está tocando e para o produto ou serviço que ele está desenvolvendo. Beleza? Então, pessoal, espero que não tenha restado dúvida do que é uma release ou lançamento numa tradução. Que você saiba, quando alguém for falar, vou colocar em produção, vou fazer uma release, vou fazer um lançamento dos incrementos do produto ou do serviço, você sabe agora o que isso significa na prática. E se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de seguir a gente aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, para a gente continuar trazendo cada vez mais vídeos como esse para você. Te vejo no próximo vídeo.